Fala galera, eu sou o Léo e nas aulas anteriores a gente viu como os movimentos funcionam e os diferentes tipos que existem, mas a gente nunca viu como surge um movimento. Por exemplo, eu tenho essa bolinha parada em cima da mesa. Como que ela vai entrar em movimento? Com a ação de uma força, por exemplo, mas o que é uma força? Para a gente responder essa questão, a gente vai ter que se concentrar nos estudos de um dos maiores cientistas da história da humanidade, Isaac Newton. Ele nasceu em 1642 e elaborou diversas formas e conceitos muito utilizados na física e na matemática. Mas nesse vídeo especificamente, a gente vai se concentrar nas famosas 3 leis de Newton. Só que antes de a gente começar a falar qualquer coisa sobre isso, a gente precisa entender o que é uma força. Segundo as primeiras anotações de Newton, uma força é uma pressão ou agrupamento de um corpo sobre o outro. Agora, numa linguagem um pouquinho mais moderna, uma força é um empurrão, um puxão, basicamente uma interação entre dois corpos. Por exemplo, se eu aplicar uma força sobre a bolinha, ela vai se mover. E isso seria uma força de contato. Se eu solto a bolinha, ela vai cair, o que seria uma força de gravidade. A gente também tem vários outros exemplos no nosso dia a dia. A gente tem a força elétrica, a força magnética, por exemplo. Mas por que a bolinha fica parada se nenhuma força agir sobre ela? Esse é o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton. Ele se baseou em alguns conceitos de Aristóteles e Galileu para chegar no seguinte postulado: na ausência de forças externas, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta e com velocidade constante. Com isso, nós podemos inferir duas coisas. A primeira, em repouso ou em movimento uniforme, não há aceleração. Segunda, se o corpo está em inércia, a soma das forças atuantes sobre ele é igual a zero. Ou seja, a força resultante aplicada a este corpo é igual a zero. E é pela inércia que a gente pode definir uma das grandezas mais importantes na física: a massa, que é a quantidade de inércia de um corpo. A massa basicamente é uma grandeza escalar medida em quilogramas. Pelo amor de Deus, não confunde massa com peso. Colocamente a gente fica trocando uma coisa pela outra, mas fisicamente o peso é uma grandeza vetorial e se define como sendo a força resultante da interação gravitacional entre dois corpos. De forma mais prática, massa é o que você mede na balança, peso é o que você mede no dinamômetro. Se eu vou para a Lua, a minha massa permanece a mesma, porque a massa é uma característica do corpo. Então, se a minha massa na Terra é 90 kg, quando eu for para a Lua e eu me medir numa balança lá, a minha massa vai dar 90 kg. Agora, o meu peso fica menor na Lua. A força gravitacional com que a Lua me puxa para o centro dela é menor do que a força gravitacional com que a Terra me puxa para o centro dela. Então, como a gravidade é menor na Lua, o meu peso vai ser menor na Lua. Mas a massa é a mesma coisa sempre. E com isso, a gente consegue definir a força de uma forma um pouquinho melhor. A força, então, é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo. E agora vamos para a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A força F aplicada sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por esse corpo. Ou seja, F sobre A vai ser uma constante. Basicamente, quanto mais forte eu empurrar a bolinha, maior aceleração ela vai ganhar. Isso tudo a gente já sabe. Newton também chegou à conclusão de que essa aceleração varia dependendo da característica daquele corpo. Por exemplo, se eu aplicar uma força X na bolinha e aplicar essa mesma força X no ônibus, a bolinha vai se mexer, mas o ônibus não. E a gente tem exatamente uma característica que é inerente ao corpo: a massa. Então a massa vai ser igual a força sobre a aceleração. Ou, mudando um pouquinho as coisas, a força é igual a massa vezes a aceleração. E com isso a força será medida em quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, que convencionou se chamar de Newton. Você já deve saber por quê, né? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. E essa é bem tranquila. Toda vez que um corpo A exercer uma força, ação, sobre um corpo B, este também exercerá uma força, reação, sobre o corpo A, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Basicamente, se eu empurrar a bolinha também vai empurrar a minha mão, só que no sentido oposto. É por isso que quando eu dou um soco numa parede, eu machuco tanto a minha mão, porque a mesma força que eu apliquei na parede, a parede aplica de volta na minha mão. Por essa lógica, se eu solto a bolinha e ela é atraída para o centro da Terra, a Terra também é um pouco atraída para a bolinha. Mas por que a Terra não se move? Porque a massa da Terra é muito maior que a bolinha. Então a aceleração que a bolinha vai adquirir é muito maior que a aceleração que a Terra vai adquirir. Agora, por que a bolinha cai? Porque a gente tem uma força-peso atuando na bolinha. E com isso, a aceleração da bolinha vai ser igual à aceleração da gravidade. E com isso, a gente pode substituir o força igual a massa vezes a aceleração por peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. P igual a m vezes g. Sendo que a força-peso vai sempre perpendicular à superfície da Terra e no sentido do centro da Terra. Agora, quando eu coloco um livro sobre a mesa, que forças estão atuando sobre ele? Eu sei que a força resultante é zero, porque ele não está se movendo. A gente sabe que ele está
sempre sofrendo a ação da força-peso. Essa força-peso faz com que o livro aplique uma força sobre a mesa. E pelo princípio de ação e reação, a gente sabe que a mesa aplica uma força no sentido oposto no livro. E a essa força a gente dá o nome de normal. Como está em repouso, a força resultante tem que ser igual a zero. Logo, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso. A mesma ideia vale para uma bolinha presa por um fio. Só que ao invés da força normal, chamaremos de força tração. Agora, o que acontece com a força normal se eu aplicar uma força com as minhas mãos sobre o livro? E essa eu deixo pra vocês, meus amigos. E por hoje é só, galera. Eu vou ficando por aqui, eu deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui!